Essas últimas 2 semanas, né, como a gente diz no bom português, pelo menos lá no Rio, assim, o lance foi broca. These past 2 weeks have been like really tough. E quando as coisas apertam, né, when things get tough, a gente sempre questiona. We always are led to like question. E em questionando, a gente às vezes pensa, né, o que eu estou fazendo aqui? And in questioning, sometimes we ask, what am I even doing here? E em questionando, muitas vezes a gente pergunta, né, nos tempos difíceis, ou quando a coisa está broca, né? Or when we question and things are challenging and tough, às vezes a pergunta que surge é, será que vale a pena? Sometimes the question that pops up is it even worth it? E Deus sempre tem uma resposta. God always has an answer, a response. E nessa dinâmica, né, de vida em que talvez alguns de nós nos encontremos aqui, in this dynamic called life, in which, or through which some of us are going through, existe uma passagem da Bíblia bem conhecida. There's a well-known passage in the Bible que retrata, né, esse dilema existencial. I think there's this really powerful text in the Bible that focuses on this very real and profound existential dilemma. A gente terminou de, né, há pouco tempo falar sobre as bem-aventuranças. Not too long ago we talked about the Beatitudes, como era a introdução de Jesus para o seu ministério de pregação. Was the intro to Jesus' ministry of preaching here on earth. E durante a sua pregação, during his time, ele sempre falava sobre o reino. He always spoke about the kingdom, o reino dos céus, the kingdom of heaven. E no livro de Mateus, in the book of Matthew, ele desenvolve essa ideia de o que é o reino dos céus. What is the kingdom of God? Is sort of the central idea around the book of Matthew. E hoje a gente vai ler mais uma passagem no livro de Mateus. We're going to read another passage in the book of Matthew, no capítulo 25, in chapter 25. É uma parábola, it's a parable. Parábola é uma história que Jesus contava. Parable is a story that Jesus told. Muitos dizem até com base em fatos reais. Some say even based on real life facts. Mas são histórias que retratam a realidade que Jesus quer ensinar. Stories that picture the reality that Jesus wants to teach. E nessa parábola, tida como a parábola dos talentos, this is the parable known as the parable of the talents. Em Mateus 25, a partir do capítulo 14, Matthew 25, verse 14, Jesus retrata essa realidade do reino dos céus. Jesus depicts this reality called the kingdom of heaven. E começa ali no capítulo 14, and he starts there no versículo 14, in chapter verse 14, Mateus 25, 14, Matthew 25, 14. E também o reino será, ele está falando do reino de Deus, e também o reino será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Again, it will be like a man, it meaning the kingdom, will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. Coisas importantes nesse versículo aí para estabelecer o contexto. Very important things in this verse to establish the context. Primeiro, o versículo retrata o homem. The text talks about a man que vai numa viagem, who goes on a journey, e chamou os seus servos, he calls his servants. Então, esse homem é o dono, é o patrão. This man is the big kahuna, the owner. E chama os seus servos, and he calls his servants.
No entender de hoje, in today's understanding, o servo é alguém que trabalha para o patrão. A servant is somebody that works for his servant. Nesse contexto aqui, in this context aqui, é muito mais do que isso. It's more than this. O servo é a ideia de alguém que o mestre pagou um preço para tê-lo trabalhando como se fosse um escravo. The servant here, the idea of the servant here is the owner sort of paid a price for them to come and work and serve him as if they were slaves. Então é muito mais do que uma relação trabalhista. It's much more than like a work relationship. É um dever a cumprir. It's a duty that's to be fulfilled a partir do propósito do dono, beginning with the purpose of the owner. Mas diz o texto aí que esse homem, o dono, but the text says that the owner, ao viajar, and he went on a journey, ele confiou os seus bens aos servos. It says that he entrusted his wealth to his servants. Então isso é um outro dado muito importante. This is another very important thing. Uma questão de que o dono do negócio, the owner of the business, ele confia os seus bens aos servos. He entrusts his wealth to his servants. Eu acho interessante a escolha dessa palavra. Ele confiou-lhes. He entrusted. E o ambiente maior, the bigger picture here, é o seguinte, is the following. Jesus está ensinando para as pessoas que ele é esse homem. Jesus is teaching us, the people, that he is this man. Ele é o dono, he is the owner, que é o dono dos seus servos. He is the owner of his servants. E que ele confiou a riqueza aos seus servos. And that he, Jesus, entrusted his wealth to his servants. E para aqueles que já temos Jesus como Senhor e Salvador, for those of us that already have Jesus as our Lord and Savior, nós somos os seus servos. We are his servants. E se você já entendeu, se já caiu a ficha, and if you already understood, it clicked. Então, a partir desse versículo, a realidade é a seguinte: according to this verse, there is one very stark reality. É que Deus nos confiou riquezas. Is that God entrusted his wealth to us. E aí o versículo seguinte, the following verse. A um deu 5 talentos, outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. It says that to one he gave 5 talents. It says a bag of gold, but I want to stick to talents. He gave 5 talents, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. Deixa eu explicar o que é talento nesse contexto aqui. Let me explain what talent is in this context. E a gente entende talento hoje por uma habilidade, né? We understand uma capacidade. We understand talent as an ability, a capacity. Nesse caso específico, in this specific case, um talento representava 20 anos de salário de um trabalhador comum. This meant, a talent in this case meant 20 years of salary of a normal worker. E por isso eu quero me ater ao significado do talento. That's why I want to stick to the talent. E é importante a gente entender isso a partir de uma outra premissa. It's important for us to understand this according to another premise, porque senão a gente podia dizer, a um deu 5 talentos, he gave 5 talents, significando capacidades, meaning abilities, significando características pessoais, meaning personal characteristics, significando qualquer coisa além de dinheiro, meaning something other than money. Mas eu acho que embutido aqui nisso, I think that included in this, essa premissa, this premise, é que
Onde está o seu dinheiro, lá está o seu coração. Where your money is, that's where your heart is. E por isso a parábola Jesus usa esse termo. That's why Jesus uses this term in this parable. É Deus dizendo assim, is God saying the following: Jesus deu 20 anos de salário para os seus servos. He's saying, Jesus gave 20 years of salary to his servants. E quanto trabalho que isso dá? How much work is that? Quanta ideia? How much in ideas? Quanto em perseverança? How much in perseverance? Resume-se, can be summed up nesse valor, in this worth. É algo extraordinário, something extraordinary, saber to know que o nosso dono, o nosso Criador investiu em nós, that our owner, our Creator has invested in us, algo extraordinário, something extraordinary. Mas levanta algumas outras perguntas relacionadas ao povo de Deus. But this also raises a few other questions regarding the people of God. Que diz ali o texto que Deus deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Because it says there that God gave 5 to one, 2 to another, 1 to another. E isso nos leva a crer que Deus é um Deus injusto. This leads us to believe that God is an unjust and unfair God. E é o que, aliás, alguns de nós pensamos. What some of us say, a vida não é justa. Life isn't fair. E não é mesmo. And it really isn't. Porque tem gente que vai ser mais bem sucedida do que a gente. Because there are people that are going to be more well off than we are. Vai ter gente com mais recurso financeiro do que a gente. There will be people with more financial resources than us. Galera com mais grana para ter coisas que a gente deseja e que eles podem ter e que a gente não pode ter. People who will have the moolah to own stuff that we want, but we can't have, but they can. E aí nós chegamos à conclusão de que a vida não é justa. And then we come to the conclusion, life isn't fair. Deus concede o que Ele quiser, para quem Ele quiser, na medida e na forma, quando Ele quiser. God gives whatever He chooses to give, to whomever He chooses to give, whenever He chooses to give it, in the intensity and the time that He decides to give. O problema é que muitos de nós vivemos nossas vidas, nossa jornada cristã, se comparando a outras pessoas. The problem is a lot of us live our Christian journey comparing ourselves to other people. E a gente perde tempo lamentando que a gente não tem, versus celebrando e investindo aquilo que a gente tem. And we lose so much time lamenting what we don't have versus celebrating and investing in using what we do have. A vida não é justa, life isn't fair. Mas isso não nos dá o direito de comparar a nossa sorte com a do próximo. That does not give us the right to compare our condition with the other person. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Because God gave 5 to one, 2 to another, and 1 to somebody else. Aliás, tem um trecho aí bem importante, né? There's a very important part there. De acordo com a sua capacidade. Each according to his ability. E aí a gente perde tempo e alegria e bom senso se comparando com o próximo.
And we spend time and common sense and opportunities comparing ourselves to somebody else. Quando devemos agradecer por aquilo que Deus nos deu, when we should be thanking God for what He has given us. Ai, Senhor, mas o Senhor deu lá para Juventina, né? Esse visual todo, e eu aqui, feia, gorda. Senhor, o Senhor deu lá para o Gumercindo lá a capacidade de empreender, ele tem 3 empresas, e eu estou aqui varrendo o chão até hoje. Mas aquela ali não faz mais nada bem, mas canta que é uma beleza, que voz, eu queria ter uma voz dessa. Mas aquele ali não faz bem, mas quando ele ora, ele não faz nada bem, mas quando ele ora, olha, Deus move os céus e a terra, e a gente fica se comparando com o outro, quando Deus já nos deu o que a gente precisa para ser feliz. And then we compare ourselves to other people when God has given us what He wants to give us so that we can be happy. Vamos parar de comparar. Let's stop comparing. E vamos começar a apreciar. Let's start appreciating. Vamos parar de olhar para a grama mais verde de lá. Let's stop looking at the greener grass on the other side of the fence e olhar o nosso jardinzinho and look at our own little garden. Esses dias eu estava num churrasco, these days I was at a barbecue, e caramba, o negócio disparou ali, ó. E o cabra destruiu. I was at a barbecue, this one dude, he ate a lot, ele comeu de tudo, várias vezes, he ate a lot of times. E não é que eu repare nessas coisas, it's not that I'm looking at how much other people eat, é que eu tipo assim, né, it's me, eu perguntando para Deus, and I'm asking God, Senhor, onde é que as calorias vão? Where are the calories going? Olha o cidadão, é um mastodonte, look at this guy, he's like a strong. E olha para mim, look at me comendo salada, eating salad, aquele franguinho, the little chicken, né? E eu falei que essas últimas semanas a coisa tem sido broca, né? I've said these past 2 weeks things have been tough. Porque eu me encontrei assim, because this is how I found myself. Olhando para o que Deus não me deu e deixando de aproveitar o que Deus me deu. Looking at what God hadn't given me and missing out on taking advantage of what God had given me. E nesses encontros de pastores, in these pastors' gatherings, eu não vou mentir, I'm not gonna lie, às vezes as informações que circulam causam inveja. Sometimes the information that goes around makes us jealous. Porque um pastor tem uma igreja X e o outro tem outra igreja Y. Because one pastor has an X type of church and the other one has a Y type of church. E a gente olha para a igreja um do outro, we look at other churches. E às vezes a gente faz isso, and sometimes we do this. Eu queria ter uma igreja assim. Oh, I wish I had a church like that. Eu queria ter a estabilidade daquele ministério. I wish I had
stability of that ministry. Eu queria ter a eloquência. Cara, aquele cara prega muito. I wish I had his eloquence. That dude can preach like crazy. E durante muito tempo do meu ministério, and during a long time in my ministry, eu não me achava à altura de outros pastores que me cercaram, e talvez não seja mesmo. And during a lot of my ministry, I didn't feel up to par with a lot of pastors that surrounded me, and maybe I'm not up to par. Porque um prega bem pra caramba, because one preaches really well. Outro tem o dom de dizer a coisa certa na hora certa, da exortação, do conforto. The other has the gift of saying the right thing at the right time and exhorting, and the gift of comforting and encouraging. Outro é um gênio administrativo. The other one is an administrative genius, um gestor. E a gente deixa de enxergar, and we lose seeing o que Deus nos dá, what God has given us. E a partir do que Ele nos dá, and based on what He gives us, o que a gente deve fazer, what we should be doing. Houve essa calamidade lá no Vermont. There was this flood in Vermont. E de todas as outras igrejas da Nova Inglaterra, and of all of the other churches in New England, da nossa convenção, from our convention, estruturados, structured, com dinheiro, with money, com um trailer de apoio, with a support trailer, de enviar pessoas treinadas para ajudar em situações de emergência, to send trained people in situations of emergency. A primeira igreja que botou os pés em Vermont se chama Celebration. The first church that set foot in Vermont is called Celebration. O que brasileiro tem que fazer em Vermont? What the heck are Brazilians doing in Vermont? E nossa igreja foi, our church went, levamos 2 equipes, we took 2 teams. A Cruz Vermelha estava há 3 dias sem conseguir que entregassem carne para alimentar a população. The Red Cross was for 3 days waiting to fulfill an order of steak and chicken, beef and chicken, to feed the people who have displaced, os que estavam desabrigados, the displaced people. Com um telefonema, with one phone call, eu fiz um pedido, I placed an order. Entrei no grupo da Celebration, Stoughton e Middleton. I got into the Stoughton Celebration and Middleton Celebration. Mandei mensagem, I sent a message. 40 minutos depois, 40 minutes later, a gente tinha levantado o suficiente em carne para alimentar 1.000 pessoas. 40 minutes later, we had raised enough steak and chicken to feed over 1,000 people. 4 horas depois, 4 hours later, chega uma picape lá com 2 guarda-costas, Tiagão e Moisés. Quem conhece sabe o que eu estou falando. 4 hours later, a pickup shows up with 2 bodyguards, Moisés e Tiagão. E abriram a parte de trás da pickup. They opened the rear part of the pickup.
e começaram a tirar caixas e caixas e caixas de carne. They started to pour out boxes and boxes and boxes of meat. Que eles pegaram aqui no açougue em Stoughton, that they got here at the place in Stoughton, que o mano daqui que foi pegar, left his job to go pick it up. Saiu do trabalho dele. Pastor, vou dar um jeito aqui. Mano, tem que chegar até as 2, senão a gente vai perder o pedido. We have to get there before 2 or we're going to miss getting the steak, the meat. 320 libras de carne, 320 pounds of steak. Irmãos, a gente tem que se contentar em quem a gente é a partir do que Deus nos dá e de como Ele nos criou. We have to be content about who we are based on what God has given us and how He has created us. Porque naquele momento, because in that moment, naquela situação, in that situation, não tinha outra igreja melhor do que os brazuquinhos aqui para suprir a necessidade de irmãos totalmente diferentes de nós lá em Vermont. Because in that exact moment, that time, there was no other church that in God's order to supply the need of the brothers in Vermont. A gente não conseguiu queimar 320 libras de carne naquele dia. We didn't burn 320 pounds of steak on that day. Mas a gente alimentou muita gente que estava com fome. But we fed a lot of people that were hungry. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. E eu quero agradecer pessoalmente a cada um de vocês. And I want to personally thank each and one of you. Cada um de vocês que atendeu ao pedido do pastor que estava tendo uma semana horrível. Each one of you who stepped up and blessed the pastor that was having a horrible week. Vamos parar de ficar comparando a nossa sorte com a dos outros. Let's stop complaining about our situation with other people's situation. Foi a nossa igreja que respondeu à necessidade de Deus na hora que precisava. It was our church that responded to the need that God brought up when we needed to respond. Olha o próximo versículo. Look at the next verse. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. Imediatamente, at once. Quando Deus nos dá uma missão, when God gives us a mission, quando Ele investe em nós, when He invests in us, a gente precisa agir com urgência. We need to act with urgency. E diz ali, aplicou-os e ganhou mais 5. He put his money to work and gained 5 bags more. Dá trabalho. We need to work. Próximo versículo, next verse. O que a vida também que tinha 2 talentos ganhou mais 2. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. O que recebeu 5 dobrou o seu investimento. The one that received 5 doubled his investment. Que recebeu 2, the one who received 2 dobrou. O que você está fazendo com o investimento de Deus na sua vida? What are you doing with God's investment in your life? Você está vivendo debaixo da urgência, da necessidade? Are you living under the urgency of the need?
Você está fazendo a sua parte? Are you doing your part? Você está trabalhando em prol do mestre? Are you working for the master? Porque olha o que aconteceu com o terceiro. Look what happened to the third one. Próximo versículo. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. But the man who had received one bag went off and he dug a hole in the ground and hid his master's money. O problema, irmãos, see, this is the problem, é que tem muita gente que cavou um buraco e deixou o que Deus deu ali. The problem is there are a lot of people who have dug a hole and left what God has given them there. E há consequências graves para isso. There are serious consequences for that. Porque o que a gente enterra e bota debaixo da terra? Because what do we dig up? What do we put under the ground after we dig it up? É morte, it's death. E se você não está usando o que Deus deu para você, and if you're not using what God has given you, você não está vivendo, you're not living, você está morto, you're dead. Debaixo da terra, under the ground. E a gente insiste em querer viver a vida assim, and we insist in living our lives this way, ignorando a missão de Deus, ignoring God's mission, desprezando o investimento de Deus, despising God's investment. E a gente cavuca o chão, and we dig the ground, e a gente joga lá, e a gente joga lá, as if it were dead, como se aquilo estivesse morto. Irmãos, o que Deus nos deu é para ser usado no reino dele. What God has given us is to be used in His kingdom. O fôlego que a gente tem, the air that we breathe, as ideias, the ideas, as finanças, the finances, a disposição, the disposition. O tempo é um recurso de Deus. Time is a resource from God, que Ele investe em nós, that He invests in us. E o que a gente está fazendo? And what are we doing com o investimento do Criador dos céus e da terra? With the investment of the Creator of heaven and earth. Olha o próximo versículo. Look at the next verse. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Nós vamos prestar contas. We will be held accountable. Nós vamos prestar contas com Deus. We will be held accountable to God. Jesus está voltando. Jesus is on his way back. Falta pouco. Not much long. He's going to be here. E quando Ele voltar, and when He returns, nós vamos prestar contas da nossa vida para Ele. When He comes back, we will be accountable, held accountable of our lives to Him. O que você tem feito com a sua vida? What have you done with your life? A sua vida que não é a sua vida. Your life, which isn't your life, é do seu dono. It's your owner's, que investiu em cada de nós, who has invested in each and every one of us, e que dia a gente vai ter que prestar contas, and someday we will be held accountable. Olha o próximo versículo, look at the next verse. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. The man who had received 5 talents brought the other 5. He said, Master, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. Olha o próximo versículo.
O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. This is what the master replied: well done, good and faithful servant. Muito bem, well done. Bom trabalho, good work. E olha que Deus não deu instruções específicas. Look that the master didn't give specific instructions. Ele deu um investimento. He made the investment. Deu a vida, gave life. E às vezes a gente fica de braços cruzados esperando: Senhor, o que eu tenho que fazer? We cross our hands and we say, Lord, what am I supposed to be doing? E a gente usa como desculpa: eu não faço nada porque eu não ouvi de Deus. And we use as an excuse: we don't do anything because I don't hear from God. Eu prefiro enterrar o que Ele me deu. I'd rather bury what He has given me. Muito bem, servo bom e fiel. Well done, good and faithful servant. Servo bom e fiel. Good and faithful. O que Deus vai dizer de cada um de nós quando a gente prestar contas para Ele? What is God going to say about us when we are held accountable for Him? Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. A fonte de toda alegria está no Senhor. The source of all happiness is in the Lord. O problema é que a gente está querendo buscar alegria, felicidade em outras fontes. The problem is we're searching for joy in other sources. Quando o Senhor diz aqui, when the Lord says here, venha e participe da alegria do seu Senhor. Come and share your master's happiness. E porque você foi fiel, and because you were faithful, eu o porei sobre o muito. Because you were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Próximo versículo, next verse. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. The man with 2 talents also came and said, Master, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. O Senhor me confiou. You entrusted me. E eu produzi isso. And this is what I produced. O que nós temos produzido com aquilo que Deus nos tem dado. What have we produced with what God has given us? Próximo versículo. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Once again, the master replied: well done, good and faithful servant. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Olha o próximo, look at the next. E por fim veio o que tinha recebido o talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. So the third comes up and says, well, the man who had received 1 talent, he came to the master and he said, Master, I knew that you were a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Vamos parar um pouco aqui. Let's stop a little bit here. Olha a declaração desse homem. Look at what this man says. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. I knew that you are a hard man. Olha a declaração do servo. Look at the servant's declaration. Um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. And here's what he thinks of God. É o que ele pensa de Deus. You're a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Irmãos, a nossa perspectiva de Deus, our perspective of God, ou leva a gente a cumprir o que Ele tem para nós, will either lead us to fulfill what He has for us, ou leva a gente a fracassar, ou will lead us to failure. Não era Deus que era severo. It wasn't God who was a hard man. Essa era a perspectiva daquele servo. That was that servant's perspective.
E se você não tem a perspectiva certa de Deus, você vai falhar. And if you do not have the appropriate perspective from God, you will fail. Porque tem gente aqui que deve estar pensando assim, because there are people here who think like this, que Deus é severo, that God is a hard man, que Deus não é misericordioso, He's not merciful, que Deus não é fiel, He's not faithful. Porque se a gente cresce em quem Deus é, como Ele é, if we really believe who God is for who He is, a gente não viveria do jeito que a gente vive. We would not live in the way that we live. A sua perspectiva de Deus importa. Your perspective of God matters. Olha o próximo versículo, look at the next verse. Por isso tive medo, so I was afraid. Quem tem medo de Deus, if you're afraid of God, é que você não conhece o bom pastor. It's that you do not know the good shepherd. Eu saí e escondi o seu talento no chão. I went out and hid your talent in the ground. Por que que a gente se esconde? Why do we hide? Por que que a gente esconde aquilo que Deus nos deu? Why do we hide what God has given us? É por causa de uma perspectiva falha de quem Deus é. It's because of a false perspective of who God is. Gente, isso é tão importante. This is so important. Quem é Deus para você? Who is God to you? A resposta a essa pergunta tem um significado eterno. The answer to this question has eternal significance. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. See, here is what belongs to you. Olha o próximo versículo, look at the next verse. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? His master replied, you wicked, lazy servant, so you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Servo mau e negligente, wicked, lazy servant. Quando a gente não cumpre o propósito de Deus das nossas vidas, é isso que a gente ouve. When we don't fulfill God's purposes for our life, this is what we hear. Servo mau e negligente, wicked, lazy servant. Agora olha as consequências do próximo versículo. Look at the consequences in the next verse. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. E olha a consequência no versículo 28. Look at the consequence in the next verse. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. So take the bag of gold for him and give it to the one who has 10. Próximo versículo, next verse. Porque a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. É a consequência de ignorar o investimento de Deus nas nossas vidas. It's the consequence of ignoring God's investment in our lives. Mas não para aí, it doesn't end there. Olha o próximo versículo, look at the next verse. E lancem fora o servo inútil. And throw that worthless servant outside. Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Throw him into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. As consequências são graves e são eternas. The consequences are grave, are serious, and they are eternal. E eu quero encerrar nessa noite, I want to wrap up this evening com uma observação, uma pergunta.
wrapping up this evening, I have an observation and a question. Durante muito tempo da nossa existência, during a lot of time in our existence, a gente perde muito tempo tentando entender se a gente pode confiar em Deus. We spend so much of our existence trying to understand if we can trust in God. E a gente, muitos de nós, ditos macacos velhos de igreja, a gente tem esse dilema o tempo todo. Some of us old school church people, we have this dilemma all the time. Será que dá para confiar em Deus? Can I trust God? E com um pouco mais de atenção a essa parábola, and with a little bit more of attention in this parable, e com um pouco mais de experiência na caminhada cristã, and with a little bit of experience in the Christian walk, eu acho que o nosso foco está errado. I think our focus is wrong. Que a pergunta não é, pergunta certa não é, será que eu posso confiar em Deus? The right question is, can I trust God? Eu acho que a pergunta apropriada é, será que Deus pode confiar em mim? And maybe the most appropriate question is, can God trust me? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça e pensa nisso. You close your eyes, bow your heads, think about that. Quanto tempo e energia a gente perde tentando discernir se a gente pode confiar em Deus. How much time and energy we waste thinking, can we trust God? Mas o problema não é esse da palavra, porque Deus é fiel, because God is faithful. A questão é se Deus pode confiar em mim e em você. The question is, can God trust in me? Porque Ele nos dá tudo o que a gente precisa para ser realizado dentro dos propósitos dele para nós, because He gives us everything that we need to be fully satisfied in fulfilling His purposes for us. A gente vai cantar uma música, we're going to sing a song, vai ter momento agora de fundo musical, we're going to have this moment of music or singing and just playing. Eu não poderia encerrar hoje sem desafiar você a responder. I could not wrap up this evening without challenging you to respond. Talvez você está aqui essa noite, this evening, você ainda não resolveu essa questão de confiar em Deus. And you still haven't resolved this issue of trusting in God. Você ainda não entregou a sua vida para Ele, para que Ele seja o seu Senhor, o seu Mestre. You still haven't given your life away to Him for Him to be your Lord and your Savior, your Master. Esse é o primeiro dilema que tem que ser resolvido. That's the first dilemma that needs to be solved. É se você atende ao convite de Deus de deixá-lo ser o seu Senhor e Salvador. Is if you respond to God's invitation, inviting you, calling you to be, letting you make Him your Lord and Savior. E esse é o primeiro desafio para você nessa noite. That's the first challenge for you this evening. Se você ainda não disse sim para Jesus, if you haven't said yes to Jesus, isso significa entregar sua vida inteira para Ele. That means handing your entire life to Him.
dizendo assim: Senhor, eu quero ser seguidor de Jesus a partir de agora. Saying, Jesus, I want to be your follower starting today. E assim você confia nele, ou confia a ele a sua vida inteira. And that's how you trust in him, and you trust him with your entire life. You're saying, Jesus, I give my life to you. Decisão assustadora. What a scary decision. Mas a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. But the best decision you can make in your life. De entregar a sua vida a Cristo. To hand your life over to Jesus. E dizer: eu me entrego ao Senhor. I hand myself over to you. Eu quero obedecer ao Senhor. I want to obey you. Eu quero seguir ao Senhor. I want to follow you. Eu quero me submeter ao Senhor. I want to submit myself to you. Esse é o primeiro desafio. That's the first challenge. E se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, porque está entendendo que é isso que Deus está chamando você para fazer. If there's anybody here this evening that wants to make that decision, because you understand God is calling you to do this. Se tem alguém aqui que precisa entregar a vida para Jesus nessa noite, levanta sua mão bem alto. If there's anybody here that needs to hand your life to Jesus, raise your hand up high. Amém, amém, amém. Obrigado, pode baixar. Anybody else? Mais alguém? Levanta sua mão, raise your hand. Se Jesus estiver, se você está ouvindo o Espírito Santo falando à sua mente, ao seu coração, if you can hear the Holy Spirit whispering in your soul, in your mind, Ele está convidando você, He's inviting you, está dizendo: vem, saying, come, vem ser meu filho, minha filha, come be my son, my daughter. Mais alguém? Levanta sua mão bem alto, raise your hand. Eu só quero orar com você, just want to pray for you, só isso. Mais alguém? Anybody else? E o segundo desafio, the second challenge. Você já confiou em Deus. You already trusted. You've given your life to God. Você já o recebeu como Senhor e Salvador. You received Him as your Lord and Savior. Mas você tem enterrado aquilo que Ele tem chamado você para fazer. But you've buried what He has called you to do. Você enterrou aquele talento. You buried that talent. Você deixou de lado o investimento de Deus. You let go of God's investment na sua vida, in your life, e na igreja dele, and in His church. E hoje Ele está pedindo você para desenterrar o talento e servi-lo de todo o coração. And this evening He's asking you to unbury, to dig out that talent and serve Him with all of your life. Talvez você esteja afastado, maybe you're far away. Deus está falando: volta para casa, meu filho, minha filha. And God is saying, come back home, my child. Hoje é o seu dia. Today is your day. Abre mão dos prazeres do mundo e abraça os prazeres eternos. Let go of the pleasures of the world and embrace the eternal pleasures. E se Deus está te incomodando, if God is like speaking to you, levanta sua mão. Só quero orar por você. Raise your hand. I just want to pray for you. Amém. Amém. Lá atrás, pode baixar. Amém. Back there. Mais alguém? Anybody else? Levanta a mão. Anybody else? Levanta a sua mão. Esse é o seu momento. This is your moment. Momento de tomar a decisão de mudança. To make a decision to change. E dizer: Senhor, cansado de viver me escondendo. I'm tired of hiding away. Eu quero o Senhor. I want you. Levanta sua mão. Raise your hand. Mais alguém? Anybody else? Vamos nos colocar de pé. Let's all stand. E a gente vai cantar essa música. We're going to sing this song. Encerrando o nosso tempo de meditação agora. Vai vir a passagem. Deixa eu estar agora. Quando